Boa noite a todos. Vou compartilhar a tela aqui. Já está até funcionando. O Adélio é muito rápido. Vamos lá. Deixa eu passar para cá para não atrapalhar. Então, como o Luiz falou, eu queria hoje com vocês aqui fazer uma reflexão sobre esse capítulo 17 do Evangelho, que o título assusta um pouco, né? Mas acho que eu vou tentar, pelo menos no que cobre aí o capítulo, eu vou realmente querer enfatizar o processo de reflexão e principalmente esse processo de reflexão ao longo do tempo. Porque se tem uma coisa que a gente consegue, pelo menos, observar em todos os relatos, sejam eles do próprio Evangelho, os ensinamentos no Livro dos Espíritos, os livros de André Luiz, o que a gente percebe é que o tempo nessa evolução, né, o tempo que a gente conhece como passado, presente e futuro, ele se mistura no mundo espiritual de uma forma em que, a partir do momento que é permitido, a gente vive tudo de uma vez só, né? E o que traz isso para nós, de novo, nesses relatos, é a vivência plena daquilo que talvez a gente não parou para refletir. É pelo menos assim que eu enxergo, né? Se a gente passa uma vida aqui, uma experiência na Terra, sem esta reflexão, ela vai vir de um jeito ou de outro, né? Vai ser pedido para que nós reflitamos, mas não um pedido por favor, não. A gente vai sentir essa necessidade brutal, porque efetivamente nós vamos estar vivendo isso tudo com uma intensidade muito grande, na hora em que, obviamente, as coisas se abrem para nós, né? E eu acho que o ser de perfeitos, ele tem muito a ver com isso, né? Não é o ser de perfeitos no sentido de, eu quero sublimar, né, tudo, anjo, virar... Não, é muito mais o caminho, né, que eu acho que é importante a gente discutir, mesmo porque é assim que a gente está, né? E para começar, ou seja, ser de perfeitos, eu queria só mostrar para vocês a definição da palavra perfeição, né, que está lá no Google, que fala, tem duas definições ali, né? A primeira que é o mais alto nível, numa escala de valores, e excelência no mais alto grau, né? Acho muito interessante a primeira, né? O mais alto nível numa escala de valores. Como a gente não tem, obviamente, a consciência dessa perfeição plena, a gente tem flashes dela, né? A gente tem flashes da perfeição através daquilo que Deus nos mostra, principalmente na natureza, começando com o nosso próprio corpo, né? Sem dúvida não, para aqueles que, obviamente, para os encarnados. Mas eu acho interessante a hora que fala numa escala de valores, né? Então, a perfeição é o caminho de todos nós, né? A busca dela. E eu acho importante a gente entender, e aí o que eu queria que a gente refletisse juntos, né, é como é que é essa busca voltada para essa, pelo menos para esse foco que é a reflexão. Que passa de novo, né, e eu repito isso quase o tempo todo aqui, passa de novo pelo aprimoramento pessoal, pelo conhecimento das leis divinas, pela familiaridade da continuidade da vida e assim por diante. Mas não deixa de ser uma busca. Talvez até inconscientemente, a gente mesmo nos primeiros passos ali da nossa evolução, a gente sabe que essa é a busca, né? Que a busca é a perfeição.
A gente sabe que o que foi mostrado para nós e o que nós carregamos em cada uma das nossas células é a perfeição, né? A gente sente no nosso corpo, nos nossos pensamentos, de tudo aquilo que a gente tem de mais puro, que todos nós temos, nós sentimos a presença divina, que mais uma vez nos remete à perfeição, se a gente for usar aquela mesma definição do mais alto grau numa escala de valores. Então, queira ou não, a gente sente de novo, por segundos, flashes disso que nos assola o tempo todo. Um dia, esse negócio vai ser muito mais natural e muito mais abrangente dentro de nós mesmos. Mas aí eu quis, porque esse capítulo, sempre que eu tive a chance de lê-lo, ele sempre me remetia, como acho que quase todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e não só ele, mas outras obras também da doutrina, eles me remetem para exatamente essa busca, o caminho, né? E como eu faço do meu caminho a absorção dessas coisas para que eu efetivamente possa caminhar. E a principal delas, e eu confesso até que tem uma história aí de alguns anos atrás, eu acho que ela passa pela essa reflexão que se a gente criar o hábito, se torna algo muito natural. Há bons anos atrás, até mais de 10 anos, eu conheci uma pessoa que trabalhava na empresa que eu trabalhava, que ela me disse o seguinte: todo dia antes de dormir, eu paro um pouquinho, respiro fundo e reflito sobre tudo o que aconteceu no meu dia. E ali eu tento pesar as coisas que me incomodaram, as coisas que não me incomodaram muito, as coisas que eventualmente eu fui indiferente, e procuro avaliar como aquilo me impactou, né? E, obviamente, ela me disse, um grande esforço que eu tenho é no dia seguinte me recordar dessa reflexão e na hora que estiver acontecendo um fato parecido, para que aquilo venha, aquele conhecimento, aquela experiência que eu tive, ela venha à tona. Eu confesso que quando ela falou isso para mim, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? Eu não consigo fazer isso, não. Na hora que eu vou dormir, eu estou morto, eu durmo, né? Eu não fico ali, né, respirando fundo, fazendo reflexão, não sei o que e tal. Depois desses mais de 10 anos, na verdade já faz quase 20 anos que ela me falou isso, a Alessandra, que é uma pessoa que eu tenho contato até hoje, e fico impressionado de poder voltar para ela naquele momento, achando que aquilo que ela estava falando era meio que um discurso, e ver que, cara, é um exercício maravilhoso, de formas diferentes, né? Ela tem o jeito dela de refletir, mas, ao mesmo tempo, ela me chamou a atenção para essa reflexão de prestar atenção nas coisas que eu sinto sobre as coisas que eu faço, que eu falo, que eu penso. Eu não estou nem falando dos outros nesse momento. Eu estou falando, poxa, quando eu falo isso, como é que eu me sinto? Quando eu sinto isso, como é que eu me sinto? Quando eu penso nisso, como é que eu me sinto? Né? Para que efetivamente, porque é isso que ela me disse no final das contas, né? Porque e o que ela dizia é que dessa forma parece que eu coloco as coisas de um jeito que elas ficam organizadas na minha cabeça e eu consigo caminhar com mais leveza. Eu, de novo, não entendi isso, e hoje eu acho que eu entendo um pouquinho mais, não tudo, que acho que essa reflexão tem a ver muito com você viver tudo no seu tempo, né? Nem para trás, nem para frente, mas no seu tempo. E aí, para mim, é dificílimo desassociar essa busca do que aconteceu com a gente ontem, o que está acontecendo agora e o que a gente espera que aconteça amanhã, né? E tentar misturar isso tudo dentro dessa reflexão. Eu sei que parece meio maluco, mas pelo menos, eu acho que é assim que isso me levou para o caminho do que é ser de perfeitos, né? E é interessante porque a hora que você mistura isso tudo, e talvez se hoje chegasse para mim e dizer, olha, você vai viver tudo o que você viveu e o que você está vivendo agora. O que eu imagino que deve acontecer é que você vai recordar coisas que talvez você não recordava mais, e todos esses sentimentos, esses pensamentos, dependendo de como você lidou com aquilo na época, eles vão vir à tona.
E aí eles vão ter os impactos todos em cima do que eu penso sobre essa evolução e, obviamente, o que eu quero para mim, né? Sem dúvida. E é interessante porque nessa constatação, o que eu pude observar comigo é que toda vez que eu fiquei preso no passado, de algum jeito, com algum evento do passado, com alguma pessoa do passado, com algum sentimento do passado, e tudo isso ficou preso também, né? Então parece que aquilo tudo que tinha, não é simplesmente uma recordação, fica lá de algum jeito. Ou seja, para mim não fica resolvido isso. Então, se você fez alguma coisa que te fez sentir arrependido de algo, se você, e essa experiência que eu tenho, se você não limpa aquilo dentro de você, você fica arrependido. E toda vez que toca naquele assunto, vem esse arrependimento. Então, eu fico imaginando que esse arrependimento, frente a um fato, ele não é algo que ficou bem guardado para você. Então, eu fico imaginando que essa evolução, com todos esses penduricalhos, vão me remeter, ao longo do tempo, para um monte de situações que não me deixam muito viver aquilo que eu estou vivendo agora, né? Essa primeira constatação que eu tive, até de, puxa, quando eu vivo um evento no passado e eu não o resolvi muito bem em mim, quando eu disse, puxa, os pensamentos que eu tinha naquele momento também vêm à tona, obviamente todos os sentimentos, as sensações, as atitudes. Então, ficar preso nisso, ele não gera o progresso, a evolução, porque se eu volto para aquilo, puxa vida, eu estou vivendo de novo isso, né? E se ele gerou arrependimento, ele não é algo bom, né? Sem dúvida nenhuma. Então, realmente, quando digo, olha, você não pode ficar preso no passado, é porque realmente você fica, né? E uma série de coisas ficam. Aí eu lembro de, né, e o Luiz pode discorrer nisso melhor do que eu, mas você vê pessoas que tiveram uma mãe não muito legal e de repente não são boas mães, a mesma coisa com pais e tudo mais, mas ou ao contrário, né? Ou seja, eu não tive um bom pai, mas eu sou um excelente pai, não estou falando de mim. Ou seja, de alguma forma você resolveu, ou você quis compensar aquilo que você não, sei lá, uma série de coisas, mas os movimentos que você está tendo agora, eles também trazem isso tudo, é natural até, né? Então, realmente não refletir sobre tudo que aconteceu com você, dificilmente ele te deixa livre para que você consiga caminhar, principalmente para frente, né? Que é o ideal. E, obviamente, estar preso no passado, ele traz algumas consequências muito claras, né? A primeira delas é que você não vive o presente plenamente, né? E, obviamente, se você não vive o presente, você não está, eu chamo de desorientado aqui, mas você não está totalmente pleno do que está te acontecendo agora, né? Por quê? Porque você tem coisas presas lá atrás, que de uma forma muito involuntária e sem controle, elas voltam para você o tempo todo, né? Um lugar que parece com aquilo, uma pessoa que parece, um cheiro e assim por diante. Então, não viver plenamente agora não parece muito correto para te deixar evoluir, né? Pelo menos é assim que eu penso, né? E é interessante que alguns estudos, inclusive, mostram que até a memória mais recente ela fica comprometida, mas isso é óbvio, né? Se eu não estou plenamente vivendo o presente, eu não lembro de coisas muito recentes, ou pelo menos experiências muito recentes, que poderiam me ajudar amanhã, muitas vezes elas passam em branco, porque eu não estou plenamente ali vivendo, com os pés no chão, né, como a gente diz. Então, poxa, às vezes vem um fato justamente para te ajudar a viver algo que você viveu no passado, para te deixar evoluir, e o fato de você passar aquilo sem olhar fez com que você perdesse uma grande oportunidade. Então, quando eu digo aqui a memória, não é, não, eu viro um esquecido, é isso, mas você vai possivelmente
passar por cima de algumas experiências que poderiam te ajudar se você não tiver 100% consciente do momento que você está vivendo agora, né? E eu confesso para vocês, e o Luiz conhece isso muito bem, na minha família, tem pelo menos uma turma na minha família que vive muito de um passado, principalmente do meu pai, que teve lá um passado no esporte, que eles gostavam muito, e só falam nisso. E realmente acabam tendo uma vida muito parada, porque vivem da recordação que não é nem de um evento que elas viveram, né? Essas pessoas. Então, eu vejo que realmente elas devem ter deixado passar muitas oportunidades até agora, mas sei que vão aparecer outras, para resolver isso, para que elas pudessem construir o seu próprio passado. Uma vez um cara falou isso para mim, achei muito interessante. Prepare-se para construir um passado muito legal para você. Porque quando você olhar para trás, ele é seu. E você tem consciência plena de que ele que te trouxe até aqui, né? E o último é, já que eu fico pensando lá, e a gente discutiu né, o efeito e o poder dos fluidos numa das aulas do ESD algumas semanas atrás, se eu estou carregando esse evento no passado, ou o meu passado, com sentimentos, sensações, tudo mais, eu estou enviando fluidos por um tempo que não existe mais. Então, você imagina que coisa incrível, ou seja, eu não estou inserido em mim de forma consciente. Eu estou emanando coisas que se perdem, né? Essa energia maravilhosa que a gente carrega, que se perdem literalmente no espaço. Então, isso são apenas algumas das consequências naturais que, inclusive, aparecem muitas vezes em distúrbios atuais, em função de eu não estar plenamente resolvido com aquilo que aconteceu para mim, né? E por isso que a gente volta frequentemente para resolver essas questões. Então, quando muita gente diz, olha, se você quisesse caminhar com uma velocidade muito grande, você poderia, tem a ver exatamente com isso, de eu resolver essas questões e dizer, resolvi, quero dar mais um passo para frente. Eu não estou mais perdido, entre aspas, num tempo que ele não volta o tempo físico, mas no meu coração, no meu pensamento, nas minhas palavras, ele está lá ainda, né? Que é muito desequilibrado isso, e eu estou falando desequilibrado do ponto de vista de não estar aqui, né? Plenamente, como eu disse, com o pé no chão, né? E, obviamente, que daí para frente, eu não vivo mais para construir, mas apenas para o que eu chamo aqui de remoer. Então, eu fico remoendo um evento ou um passado que pode ter vindo de diversas formas diferentes, mas dificilmente eu vou conseguir olhar para frente, né? Aquela brincadeira de, poxa, se você ficar dirigindo um carro só olhando pelo retrovisor, dificilmente você vai conseguir andar direito. Você tem uma chance muito grande de bater o carro. Que é exatamente isso. Eu não estou construindo o meu caminho futuro. Eu estou simplesmente revivendo um passado mal resolvido, né? Eu conheço pessoas que, de repente, perderam o seu marido, a sua mulher, e a vida simplesmente parou. E ela vive daquele momento que, né, aconteceu. Ou seja, ela está remoendo algo que não vai voltar do jeito que estava, né? A gente brinca aqui o tempo todo, diz, olha, não existe esse novo normal, porque a vida jamais vai ser igual como ela foi. É porque se tem uma coisa que jamais se repete, é o dia de ontem, né? Sem dúvida nenhuma. A gente até quer, né? Mas realmente isso não acontece, porque a gente muda mais do que nunca, né? Graças a Deus. Então, construir é resolver isso, é fazer essas reflexões, pelo menos, na minha opinião. E o presente, e eu usei a imagem aqui de um presente, ele tem exatamente esse intuito de eu ter plena consciência de quem eu sou, né? E por que eu sou assim, e por que eu devo me perdoar, e por que eu devo ter paciência comigo, e por que eu devo me amar, e por que eu devo me aceitar, e assim por diante,
para que eu possa dar o próximo passo, né? Com a certeza de que, talvez no passado, com algo que eu me sinta arrependido, talvez se eu olhar com um simples olhar de que talvez aquela tenha sido a melhor decisão que eu tomei naquele momento, isso já pode aliviar, né? Puxa, como é que eu fui fazer isso? Mas hoje é fácil você falar isso. Como é que eu fui fazer? Né? Se você não tivesse, se você não tinha essa consciência lá atrás, como é que você poderia fazer essa distinção? Então, esse processo, por isso que para mim o ser de perfeitos é difícil ele se materializar se ele não passar por toda esse questionamento que eu vou fazer dentro de mim mesmo, né? E aí a gente volta para a frase da Alessandra, que diz que todos os dias, talvez entendam com uma frequência muito grande, eu realmente deveria pensar no que efetivamente aconteceu e como eu me senti, o que eu falei, como eu me senti, para que eu possa colocar isso tudo no seu devido lugar, né? Mas não é também arrumar desculpa, né? Eu falei aquilo porque eu estava nervoso e ponto final. É você colocar no seu devido lugar, porque se uma situação parecida acontecer novamente, você vai conseguir agir da forma que você queria ter agido. É por isso que muitas vezes a gente ouve, faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. É exatamente isso, que a hora que você começar a agir assim, se você não liga para você, né, possivelmente isso não vai ter nenhuma ressonância. Agora, se você quer o melhor para você e você vai começar a agir com o outro dessa forma, dificilmente não vão agir com você. Óbvio que vão. Também vão te tratar muito bem. Então, existe toda essa... um novelo, uma rede de causa e efeito que acaba, na minha visão, pelo menos, determinando o seu futuro. Porque se você consegue estar aqui pleno, entendendo por que você errou, aceitando por que você errou, ou porque você se arrepende e tudo mais, e querendo mudar, dificilmente você não vai conseguir mudar. Você vai mudar sim, com certeza vai mudar. O único ponto é, aquilo então, ele serviu de construção para que você tivesse um futuro mais pleno. Então, para mim, esse é o caminho do ser de perfeito, porque, ou seja, é um passo a passo mesmo. Por isso, quando a gente lê o capítulo 17 do Evangelho e vê que, né, a perfeição que é mostrada para nós, ela não é um Shazam, mas sim um processo muito cuidadoso, sofisticado, que merece todo o nosso carinho, dedicação, disciplina e assim por diante, a gente vai ver que, então, tem um caminho. Porque senão ia ser, ou seja, esperar alguma coisa acontecer que não vai, desde o momento em que eu não admita que eu realmente quero caminhar, né, dentro desses preceitos. E o mais interessante é que se o presente ele for coberto dessa reflexão, e aí reflexão leia-se cada um do seu jeito, eu vou viver um presente aqui mais intensamente. Quando eu digo intensamente, 100% no seu devido lugar, obviamente olhando para um futuro muito mais esperançoso e promissor, porque ele vai me remeter aquelas atitudes que eu estou tomando agora, né? Então, para mim, a hora que você pensa isso, puxa, se eu tomar o cuidado que eu não tomei ontem, hoje, amanhã vai ser muito mais legal. E assim por diante. Mas eu vou errar. Vai, com certeza. Aí você revê de novo, muda. Ou seja, para mim, o ser de perfeitos é isso. Então, parece que aquilo tudo que, quando você abre o capítulo 17, parece inatingível, de repente ele fica muito simples, né? Se eu pensar naquelas coisas que não me fizeram muito bem, e quando eu digo não fizeram muito bem, foram aquelas que eu, de uma certa forma, agi, né? Não, alguém falou um negócio para mim que eu não gostei. Também, olhe para isso, por que você não gostou, e assim por diante. Mas aquilo que você pensa, sente, fala, tem uma importância muito grande da forma como você se vê, né?
sem dúvida nenhuma. Então, por isso que a gente, de uma certa forma, brinca aqui que, olha, quando você desencarnar, você vai estar sem nenhuma vestimenta, você vai estar puro e claro para todo mundo que te vê, porque você vai estar ali emanando todos os fluidos que são a sua essência, que estão ali todas as suas aquisições, todos os seus valores, seus sentimentos e assim por diante. Então, você fica imaginando ainda que se você não resolveu e você vai viver isso tudo com a intensidade ainda de todos esses sentimentos mais desequilibrados ou desorientados ao longo do tempo, poxa, vai ser mais duro, né? Por que a gente não começa agora, já nos preparando para esse processo em que o passado nos diz quem somos e o futuro é um reflexo imediato daquilo que nós estamos fazendo agora, né? Porque o que muitas vezes a gente espera é um futuro que não é nosso, por simplesmente um milagre. E quando eu digo milagre, não é um milagre né, de super-herói, mas é que aconteça algo que você não construiu. Porque é isso que a gente pede, né? Ah, eu quero emagrecer, mas eu não faço dieta. Ah, eu quero arrumar um emprego novo, mas eu não passo a mão no telefone e não ligo para ninguém. Ou seja, mas eu peço. Então, eu quero algo, mas que eu preciso construir. Então, eu digo, puxa, eu adoraria não ter tantas perturbações quando eu encontro com meu vizinho. Então, dá uma olhada por que te perturba tanto, né? Pensa um pouquinho o que realmente te perturba, ou se são outras condições. Na hora que você resolver aquilo, e a hora que você começar a resolver tudo isso dentro de você, é o momento em que você está literalmente se limpando do que eu chamo deste passado, né? Que pode ter um monte de coisa aí no meio também. Mas uma consciência que a gente tem que ter é que a responsabilidade sobre aquilo que a gente pede, ela está na nossa mão, né? Ela está no nosso poder de olhar para a construção não dentro do seu tempo, né? Mas acreditando mais do que nunca que esse tempo vai chegar, né? Seremos sim perfeitos, sem dúvida nenhuma, isso é inevitável, mas é um caminho, e ele é um caminho que quem dará os passos somos nós, mais ninguém, né? Então, por isso que em alguns momentos, até na doutrina, se fala sobre a individualidade e sobre o foco na individualidade muitas vezes, porque se cada um de nós tivesse o cuidado de pensar nas nossas próprias reflexões e não das dos outros, né? Porque a gente gosta muito de refletir pelos outros, né? Ah, você fez isso, você fez aquilo, mas quem vai caminhar é ele, não é você. E se ele não quiser refletir, ele não vai sair do lugar. Então, comece você a se mexer. Porque se você vai sair do lugar, ele vai ver que você saiu, ele vai te perguntar como é que você conseguiu, você vai explicar para ele, e possivelmente, através desse exemplo, ele vai sair também. É exatamente isso que Jesus fez, não é? Eu não vou contar para vocês, eu vou mostrar para vocês, que é muito diferente, né? Então, era essa reflexão que eu queria que vocês fizessem, se quiserem, né? Que eu faço muito, através do Sede Perfeitos, e talvez diminuíssem a distância e não deixassem com que esse capítulo ficasse tão utópico, porque ele não é, né? Cada dia que passa, cada passo que a gente dá, mais perto dessa perfeição nós estamos, mas está totalmente nas nossas mãos, de ninguém mais. É isso, gente. Obrigado.